Nós vamos até iniciar diferente. Nós vamos iniciar lá no capítulo 7 dessa mesma carta, nos versos 24 e 25, depois retornaremos ali para esse capítulo 5. Romanos 7, eu estou usando aqui a NVI. Isso. Romanos 7, versos 24 e 25. Diz assim no verso 24, o que diz aqui? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos orar um pouquinho sobre isso aqui. Deus, que essa seja uma manhã onde nós possamos ser confortados, mas também confrontados na nossa própria natureza, para que entendamos o processo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Que sejamos desprovidos de todo orgulho, de toda autossuficiência, sejamos desprovidos, ó Deus, de toda malícia, para compreendermos a profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre, quando trago a palavra aqui à igreja, eu sempre cito esse versículo 24 do capítulo 7 de Romanos. E quando eu cito ele durante as mensagens, eu cito ele usando a versão Almeida corrigida e fiel, a revista e atualizada, e assim por diante. Porque ela mostra um aspecto um pouco mais abrangente dessa passagem. Ela diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso que eu disse agora, essa versão Almeida e não a NVI que nós usaremos aqui. E às vezes nós precisamos entender, às vezes nós sempre precisamos entender a nossa origem, da onde nós viemos, o nosso passado. Quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, e ele escreve aos Romanos, diga amém, por isso que chama Romanos, amém? Olha que coisa, ele aparece tanto com Romanos, tão maravilhoso isso, é uma grande revelação. Mas prestem atenção numa coisa, nós, eu e você, se não a totalidade, mas a maioria dos que estamos aqui nessa igreja, nessa manhã, nós temos alguma ligação com o passado nosso, em uma igreja que era muito ligada com Roma, que até o final do nome dela, romana, amém? Essa carta é escrita para aquele povo. O Império Romano estava em franca expansão e dominando tudo pela força. Então eles não tinham lá o Alexandre de Moraes, mas eles tinham pessoas que lançavam as pessoas na cadeia. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele era um desses homens que perseguia os cristãos. E quando ele escreve as cartas dele, não somente a carta aos Romanos, mas Coríntios, Efésios, Gálatas, enfim, ele sempre usa de uma linguagem que era própria daquele tempo no meio dele, que era a linguagem militar ou então da justiça. E quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está usando uma expressão, uma prática, uma cultura
cultura dentro do meio romano que se constituía por um castigo. Qual que era esse castigo? O cidadão cometia, por exemplo, um homicídio. E dadas as circunstâncias, não era raro a justiça determinar que aquele homicida ficasse colado ao corpo do cadáver por alguns dias. Então ele é preso, mas ele também ficava colado naquele corpo. Esse processo é chamado de necroforia. Depois você pode ir aí no Dr. Google, que ele vai te explicar isso aí. O propósito desse costume era um propósito de causar dor ao criminoso. Era um propósito de manifestar a reprovabilidade do ato do homicídio. Era o propósito de castigar a pessoa que houvera cometido o homicídio. De tal maneira que o apóstolo Paulo vem e usa esse exemplo para se referir a ele mesmo. Porque ele entendia com muita clareza que alguma morte, se não muitas, eram de responsabilidade direta dele. E quando ele usa esse exemplo, ele não está se referindo à igreja, mas ele está se referindo a ele mesmo. Ele olha para a sua própria consciência e percebe que ele traz consigo a marca de um pecado que o faz merecedor desse castigo. Então ele usa aquilo que acontecia com outras pessoas no campo natural para trazer para um ensino espiritual. E esses dias lá, lá em casa, a gente conversando lá, e eu lembrei também daquilo que está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, dizendo assim, vamos ler lá, irmãos? Eu vou dizer para vocês aqui, mas só vou confirmar lá, mas diz assim: pela fé, nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É isso que está aí? Colocou aí? Isso, cadê? Vamos lá em Hebreus. Olha só, na versão NVI está dizendo assim, olha, pela fé, versículo 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Verso 3. É exatamente um verso antes daquele, quando nós falamos sobre dízimo e oferta. Às vezes nós não percebemos isso. Mas preste atenção numa coisa. Cada um de nós que aqui estamos, somos um universo. A Bíblia está dizendo que o universo foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus. De tal maneira que a ferramenta para a criação do mundo foi uma coisa chamada
palavra. Diga comigo, palavra. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Nem sempre nós somos sábios naquilo que falamos. E às vezes aquilo que nós falamos com uma entonação tal que nós mudamos o universo das pessoas. Algumas palavras que nós proferimos foram maravilhosas, edificadoras, mas algumas palavras foram extremamente destruidoras, que às vezes até sem percebermos, nós destruímos a vida de alguém ou de algumas pessoas. Quantos entendem o que estou falando? Irmãos, a palavra é uma coisa dura. E eu tenho falado com Deus a esse respeito, pedindo a Ele que me dê sabedoria, porque todo o drama da humanidade nasceu numa palavra. Quando a gente examina o capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente vai perceber assim, mas a serpente, o animal mais astuto que Deus tinha feito, disse à mulher: ali no disse, ali no falar, produziu-se um mundo terrível para a humanidade. O que fora criado antes da queda era um outro mundo. Mas quando a palavra vem sobre aquilo, a palavra do diabo, ela destrói tudo. Tiago era o irmão do Senhor. E no livro dele, que está bem no fim da Bíblia, ele vai dizer que da mesma boca procede bênção e maldição. A palavra é uma coisa tão poderosa, porque quando você começa a ler Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. A palavra, ela constrói mundos, mas a palavra também destrói mundos. E aqui, irmãos, quando a gente caminha então nas Escrituras Sagradas, nós começamos a perceber o quão muitas vezes foi maligno aquilo que nós falamos, por conta do uso da palavra. E quando nós voltamos um pouco, retornamos para a carta aos Romanos, vamos lá novamente. Eu queria que nós voltássemos, isso foi apenas um parênteses que eu falei sobre a palavra. No capítulo 5, a Bíblia vai dizendo assim, olha, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou
seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, verso 6, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, deixa eu ver aqui onde é que eu estava aqui. 10, né? Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto, até esse versículo que eu li aí, ele fala de um problema existente entre o homem e Deus. E esse problema existente entre o homem e Deus faz com que o homem esteja sempre aflito. Porque ele diz assim, começando o versículo, capítulo 5. Tendo sido justificados, olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar primeiro a respeito de mim e ajudar você a pensar a respeito de você. Talvez a nossa irritação presente, o nosso cansaço, o nosso nervosismo seja decorrente de um problema meu com Deus. Às vezes a minha relação com o Rogerinho, com o Jorge, com o Dudu e com quem quer que seja, esteja perfeita. Mas ainda assim, a minha relação com Deus possa não estar perfeita. Enquanto nós não restabelecemos a nossa relação com Deus, nós não obteremos paz. Quando o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7, no verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte, em que eles usam essa figura aí da necroforia, Paulo está dizendo que 24 horas por dia ele se coloca nessa condição, ele está de frente a um exemplar de transgressão que ele cometeu. E essa constante acusação não nos deixa ter paz. Porque ainda que socialmente nós estejamos bem na fita, mas espiritualmente estamos afastados de Deus. E a primeira relação com quem eu tenho que estabelecer nesse momento, então, é uma relação com Deus. Porque dela deriva a reconciliação com todos os outros personagens da minha existência. E ele diz, tendo sido reconciliados pela fé.
E eu tenho pensado muito sobre esse negócio, irmãos. Às vezes a nossa reputação está ótima, socialmente falando, até familiarmente. Mas nem sempre temos tido um encontro com o Senhor. E encontro com o Senhor é um encontro em que nós somos confrontados. Ele diz assim, no verso 2, por meio de quem... Perdão, no verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. A própria palavra justificados, justificação, ou justo, é uma expressão também usada no campo judicial daquela época. Quando o homem cometia uma transgressão, então ele demonstrava que ele não estava ajustado à sociedade a que ele participava. E aí então ele era recolhido à prisão e não estava mais no meio social, porque ele era um desajustado. O cometimento da transgressão o separava de uma condição de viver naquele meio. E às vezes a transgressão que eu e você tenhamos cometido, ou estejamos cometendo, ela destoa do meio ao qual nós pertencemos. E se ela destoa, há necessidade de ajustar. E ajustar significa justificar, como expressão bíblica. E justificar é somente mediante a fé. E como é que eu me justifico diante de Deus? Crendo. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. Uma pessoa que não está ajustada, ela não tem paz. E ele vai dizendo para nós, olha, nós podemos andar um pouquinho a mais. Verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E agora então, a partir do verso, no próximo verso, é que ele começa a entrar nessa questão. Olha o que ele vai dizer aqui, verso 12. Portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem. Quem que é esse homem? Diga comigo, Adão. Então ele vai dizer assim, ó, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí ele está falando, está se referindo ao pecado de Adão, que trouxe a morte para todos os seres. Amém?
Agora preste atenção numa coisa. Ele está dizendo que pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo. Então percebam bem, se eu peco, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, enfim, todos eles sofrem a consequência do meu pecado. A Bíblia diz que por causa de um entrou o pecado. E pelo pecado entrou o que? A morte. E às vezes nós estamos muito voltados para apontar o dedo para o nosso lado e atribuir culpa e pecado às outras pessoas. E não reconhecemos esse corpo dessa morte que o apóstolo Paulo diz que carregava, ainda que simbolicamente. Então, quando eu peco, eu satisfaço a minha carne. E aquilo tem um preço para mim. Mas esse preço não é somente para mim. O pecado é uma semente. Quantos entendem o que estou falando? E aí, ele continua ensinando. Ele vai explicar, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Ele vai explicar sobre a justificação e vai dizer assim, todavia, presta atenção nisso, verso 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então ele está dizendo que o pecado que gerou a morte não é o pecado da desobediência da lei explícita e trazido por Moisés. Ele está dizendo que o pecado que trouxe a morte para a humanidade é aquele pecado cometido lá no Éden. E ele está dizendo que a morte ela estava no mundo desde Adão. Isso nos responde um questionamento que sempre é feito para nós pastores. Por que que uma criança sem pecado às vezes experimenta a morte? É porque essa morte ela nasceu não necessariamente e somente nas atitudes dessa criança. Mas essa morte ela nasceu no pecado do primeiro homem, Adão. O Salmo 51, ele vai dizer assim, olha, em pecado eu fui concebido. Fui o quê? E é disso que nós precisamos de nos desvencilhar. Dessa nossa natureza adâmica. Esse é o novo homem que Deus tem preparado para governar essa terra. E eu e você, nós precisamos de vez em quando dar uma passeada por esses textos bíblicos para repensar sobre a nossa história. Ele continua aqui no capítulo 5. Ele diz assim: entretanto, ou seja, apesar de tudo, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem,
Amém? Mas graças a Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe o quê? Justificação. Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, verso 18: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Perceberam isso aí, irmãos? A transgressão de um homem alcança todos os homens. Então é claro que os pecados que eu cometa, que eu venha a cometer, eles vão gerar em mim morte. Isso é natural. Não como uma vingança necessariamente, mas porque a minha consciência luta dentro dela. E aí, esse pecado cometido por mim, ele gera em mim também morte. Mas há um pecado que está lá no passado, lá no Éden. E é desse que nós precisamos nos desvencilhar. Ele vai dizer, ele vai repetir logo assim, verso 19: como por meio da desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos o quê? Justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, talvez a sua tradução, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, irmãos, nós vamos concluir aqui, nós vamos andar então um pouquinho mais rápido. Vai dizer assim, no capítulo 7 agora, vamos pular para ele, verso 12. Ele vai falar sobre a lei. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que era bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha que coisa que ele está dizendo para mim aqui, para você, olha aqui, ó. Verso 13: então o que era bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu o que? Morte em mim. A morte, ela é um aviso do pecado sobre todos. E aí, ele vai dizer da condição dele: sabemos, verso 14, que a lei é o quê? Espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, a nossa natureza, distantes, descolados de Cristo, é uma natureza de escravo. Nós somos o quê? Vendidos. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso resgatador. Na prática judaica, o escravo era resgatado, ele era comprado, ele era tirado da mão do opressor. E aqui ele está usando novamente uma linguagem do cotidiano dos romanos. E
E ele vai dizer uma coisa aqui agora para mim e para você, olha. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha aí. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui é aquela velha história, nós não pretendemos pecar, é o que ele está dizendo. Mas tem uma lei que milita nos nossos membros. E é dessa lei que nós temos que nos desvencilhar. Ela nos domina. Ele diz assim, verso 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Os irmãos lembram como é que nós abrimos essa reunião hoje? Nós falamos que dentro de nós habitam duas personalidades. Há uma luta. Quando nós lemos aqui o Salmo 146, o salmista está dizendo, fala, olha, minha alma louve o Senhor. Essa dualidade é que nós precisamos de entender, para que a gente se transforme numa pessoa só. Quem que é essa pessoa? Cristo. Amém? Perder essa dualidade, perder essa bipolaridade espiritual. Algumas pessoas sofrem a bipolaridade no psique. Isso precisa ser tratado, porque é natural que isso eventualmente possa acontecer. Mas há também a bipolaridade espiritual. Por isso que em Josué, no capítulo 14, no verso 25, ele diz, olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. E aí ele termina dizendo lá no versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba bem, a nossa vida sem Cristo nos faz com que servamos ao diabo. O nosso destino é servir alguém. Resta a mim e a você escolher a quem nós vamos servir. E aí, lógico que está certo. E aí então, irmãos, qual é a solução para mim e para você? Diz no capítulo 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai dizer assim, no verso 9 desse capítulo 8, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aí nós podemos pular para o verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção.
por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele está terminando aqui para nós, nessa parte do texto, ele fala que o Espírito de Deus nos torna filhos por adoção. Naquela época, filho estava bem distante de ser considerado o que é hoje. O filho só era considerado quando o pai o recebia, isso era chamada adoção. E ele está dizendo que em Cristo Jesus nós nos tornamos o quê? Filhos. Mas por adoção. E o filho, ele é também herdeiro. Ele está dizendo, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Portanto, quando ele diz no versículo 1 do capítulo 5, justificados mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Porque um filho confia no pai, em regra. Diga amém. Diga amém aí, Aninha. Amém. Glória a Deus. Um filho confia no pai. Porque, pela regra, o pai cuida do filho. E quando nós nos tornamos herdeiros, é porque nós somos regenerados. Então, nós podemos ir agora para 1 Pedro, os irmãos do louvor podem subir. 1 Pedro, capítulo 1. Olha aqui a nossa condição. Capítulo 1, verso 22. Diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele diz no verso 23, vocês foram o quê? Regenerados. Quando nós somos filhos por adoção, o processo que acontece em mim e você, significa um processo de ser regenerados. Não ser regenerados necessariamente, isso também é verdade, mas de mudar o nosso comportamento social. Significa que nós somos reconstruídos. Aqui, ele está falando aquilo que o Evangelho de João diz no capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer do Espírito e da água não pode entrar no reino de Deus. Porque só entra nesse reino quem é filho. E para isso nós vamos pedir a Deus que a nossa alma não se oponha ao processo de regeneração em nossas vidas. A própria carta aos Hebreus vai dizer que o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. De tal maneira que às vezes nós estamos passando por um deserto. E quem sabe esse deserto não tenha sido construído por nós mesmos. Quando ele diz que nós somos gerados, nós somos regenerados, agora a nossa natureza é outra.
Agora, a nossa natureza, ele testifica com a natureza de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, vai dizer assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, não homem, Adão, espírito vivificante. São as duas formas. Na primeira forma, nós somos distantes e inimigos de Deus. Na segunda forma, agora então nós somos herdeiros. Quando o apóstolo Paulo ensina isso na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmos. Não fomos nós que fomos buscar em Deus, é Deus que veio e nós abrimos o nosso coração. Em João, no capítulo 16, ele vai dizer: não fostes vós que me escolheste, mas eu é que escolhi a vós. De tal maneira que o problema está localizado em eu abrir o meu coração e deixar com que Deus habite em mim, o Espírito de Deus habite em mim, para que o processo se complete. Porque sendo feito isso, nos tornamos filhos por adoção. E por adoção, nós temos acesso livre ao Pai, em nome de Jesus. Quem perdeu esse contato foi o primeiro homem, que lançou dentro de mim e de você uma semente em que a nossa tendência sempre foi afastar do nosso Criador. Ele cometeu um pecado, esse pecado veio sobre mim, não somente sobre mim, mas sobre toda a humanidade, porque ele transgrediu, mas o outro foi obediente. E quando ele é obediente, então agora eu me torno filho. Talvez nessa manhã você tenha necessidade de algo na sua vida. Quem sabe o deserto que você esteja atravessando, você sente que ele está pesado, está angustiante, esteja seco, esteja opressor. Entenda uma coisa: essa manhã nós podemos nos colocar na condição de filhos por adoção. Perceba uma coisa: o filho adotivo é verdadeiramente amado. O filho natural, e eu estou trazendo isso aqui para um entendimento agora humano. O filho natural, ele decorre em sua grande maioria, não no desejo de ser pai, necessariamente. E aí o filho nasce. Alguém entende o que estou falando? Nos nossos atos nem sempre está programado ser pai. Entende o que estou falando, irmãos? Eu não quero aqui ser explícito com isso aí. Não seria conveniente. Mas o filho adotivo, esse sim, esse a gente olha, escolhe e traz. O filho natural, nós achamos ele muito lindo, porque ele parece conosco, e a gente projeta nele nosso futuro. Mas o adotivo não. Quando nós adotamos, nós decidimos de fato ter o filho, de tal maneira que quando somos filhos,
e somos por adoção. Compreendemos o grande amor com que Cristo nos amou, dando a sua vida por nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se o meu relógio estiver certo, nós já avançamos muito. Vamos fazer uma oração e terminar com uma canção. O mundo está precisando de paz, irmãos. Eu e você estamos precisando de paz. E essa paz pressupõe a compreensão de que somos filhos. Se o Senhor é o meu Pai e o seu Pai, esse é o momento que nós podemos orar e pedindo a Ele que venha ao nosso encontro. Porque a Bíblia diz: porque Ele dará ordem aos seus anjos a vosso respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Eu me perdi um pouquinho no horário aqui. E estaremos terminando então com uma canção. Deus Pai, em nome de Jesus, temos buscado a paz, mas o Senhor mesmo nos diz que o Senhor deixaria para nós a sua paz, não a paz como o mundo a dá, mas a sua paz o Senhor deixaria para nós. E essa paz é a paz decorrente de que somos filhos do Senhor. E se somos filhos do Senhor, nós também somos herdeiros do Senhor. E se somos herdeiros, nós também somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E nessa manhã, nesse final de manhã, nós confessamos a nossa total dependência ao Senhor em nome de Jesus. Repita essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã eu me coloco como filho do Senhor, porque recebo a tua palavra, o teu amor e a tua salvação. Eu entendo que o que eu pedir, o Senhor me dará. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me dê a paz pela justificação, sabendo que o Senhor é bom e, por certo, me ouvirá, não somente nessa manhã, mas durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Os irmãos vão estar ministrando uma canção. Se você quiser ficar mais um pouquinho, tenha liberdade.